Meu nome é Ana Paula, eu estudo na Universidade Federal da Grande Dourados. Meu grupo, composto por mim, pela Joyce Barbosa Vieira e pelo Esteban Arruda, vamos apresentar sobre a conservação da biodiversidade em ambientes urbanos. A preocupação com a conservação da biodiversidade aumentou significativamente nas primeiras fases da Revolução Industrial. Isso devido à queda da qualidade de vida da população das cidades, por conta das poluições das fábricas, e isso fez com que a procura por espaços verdes e livres para lazer aumentasse. Os conservacionistas da época reivindicaram bastante pela proteção das áreas naturais, inicialmente muito mais pelo uso recreativo e educativo, e posteriormente se focaram na questão da natureza, dos processos biológicos. E a conservação acaba sendo um conjunto de políticas públicas que visam manter intocadas áreas nativas para que a natureza consiga seguir o seu fluxo e seu processo evolutivo sem que haja tantas interferências antrópicas. Além das questões recreativas já citadas, a proteção da biodiversidade também beneficia os serviços ambientais e econômicos providos pela natureza, como, por exemplo, a conservação da água e do solo, a fixação de carbono e a manutenção da estabilidade do clima. E também a fauna e a flora, por exemplo, são fontes de matéria-prima para indústrias químicas, farmacêuticas e de cosméticos. Atualmente ocorre uma crise de biodiversidade que atinge milhares de espécies. E isso ocorre devido à devastação dos ambientes naturais para a implantação de pastagens, monoculturas e também de cidades. Os fatores que influenciam a biodiversidade em um ambiente urbano são o estado do ecossistema ou dos ecossistemas, o planejamento do ambiente e também a dinâmica das populações humanas deste ambiente. E a atual taxa de urbanização nos mostra que é muito importante conservar esses ecossistemas nativos presentes nas áreas urbanas. E os principais instrumentos para essa proteção da biodiversidade são as áreas de preservação permanente e as unidades de conservação. De acordo com o novo Código Florestal, áreas de preservação permanente são as áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E são essenciais para a conservação da água, as áreas de preservação permanente, porque elas protegem o solo contra a erosão, evitam o processo de assoreamento e poluição dos rios. E em ambientes urbanos, podem também amenizar o microclima, oferecer elementos naturais para a paisagem urbana e evitam a ocorrência de enchentes. Os corredores ecológicos são coberturas vegetais que conectam áreas protegidas e permitem o movimento de populações da flora e da fauna e o fluxo gênico entre elas. Facilita também a dispersão de espécies e a manutenção de populações que requerem áreas extensas para sua sobrevivência. A arborização urbana cumpre a mesma função dos corredores ecológicos. Acabam também conectando as áreas com vegetação nativa e possibilitam a continuidade da trama biológica e das características climáticas e ambientais dentro do ambiente urbano. É importante que, ao desenvolver planos de manejo de arborização urbana, se utilizem plantas ornamentais nativas e que apresentem um longo período de floração. Isso fará com que aumente a população de aves e insetos. E é necessário também encontrar estratégias que permitam compatibilizar as necessidades humanas e as necessidades ecológicas de todas as espécies. E isso seria feito instituindo mais parques e arborizando as cidades. Ao falar de biodiversidade, devemos levar em consideração também as espécies comuns e não somente espécies raras. E é de extrema importância monitorar essas espécies, porque se tiver alguma flutuação nas populações, significa que existe algum problema ambiental ocorrendo. Um exemplo é o pardal, que é uma ave tipicamente urbana e muito comum. O plano diretor é um instrumento de planejamento urbanístico que abrange o zoneamento do território municipal e as normas de uso do solo. Conforme o Estatuto da Cidade, podemos inferir que o plano diretor é um instrumento de planejamento da expansão urbana que deve levar em conta a conservação dos remanescentes da vegetação nativa.
Existem diversos valores e jogos de interesses econômicos que influenciam diretamente na elaboração de um plano diretor, e as áreas verdes e a proteção da biodiversidade acabam não sendo priorizadas, e isso prejudica muito a conservação da biodiversidade dentro das cidades. E o plano diretor deve levar em conta todas as vantagens da arborização e proteção de áreas nativas para a população e para a avifauna. E para isso é necessário que existam diretrizes e políticas que realizem a gestão sustentável e adequada para as áreas verdes. E é importante, muito importante, que essa vegetação seja o mais diversificada possível e o mais próximo da nativa possível. O Índice de Biodiversidade Urbana, ou também conhecido como Índice de Singapura da Biodiversidade na Cidade, é uma ferramenta de autoavaliação que incentiva as cidades a monitorar e avaliar o seu progresso e conservar e aprimorar a biodiversidade. Esse índice ele contém 23 indicadores e são divididos em 3 componentes, sendo ele a biodiversidade nativa, os serviços ecossistêmicos prestados pela biodiversidade e a governança e manejo da biodiversidade. Os dados obtidos por meio deste índice, eles são utilizados para a tomada de decisões e também para elaborar ou atualizar planos diretores das cidades. A biodiversidade estará conservada nas cidades se houver planejamento adequado e fiscalização para o uso da terra, se os ecossistemas forem valorizados e conservados e se houver monitoramento da biodiversidade. Alguns exemplos de cidades que contêm áreas protegidas que contribuem com a conservação da biodiversidade são: a primeira é na cidade do Cabo, na África do Sul, no caso o Parque Nacional Table Mountain, que é rico em plantas e animais endêmicos e é totalmente cercado pela cidade. O segundo exemplo é em Mumbai, na Índia, o Parque Nacional Sanjay Gandhi, conhecido por suas densas florestas e uma diversidade de espécies de aves, borboletas, mamíferos e até uma pequena população de leopardos, e esse parque é inteiramente dentro de uma cidade. O terceiro exemplo é o Parque Nacional de Nairobi, no Quênia, e ele fica somente a 7 km do centro da cidade de Nairobi e abriga diversos leões, guepardos, rinocerontes, búfalos e mais de 400 espécies de aves. E o nosso quarto e último exemplo é o Parque Nacional de Saguaro, que fica localizado na periferia da cidade de Tucson, nos Estados Unidos, e protege aproximadamente 40 mil hectares de um ecossistema do deserto de Sonora.